Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos estudar os princípios da ótica geométrica. Então, passando para a nossa apresentação. Bem, a ótica ela se divide em ótica geométrica, fisiológica e física. A ótica geométrica é basicamente um estudo de geometria. É muito mais geometria do que ótica. A gente vai ter que o raio de luz vai ser representado por uma linha, né? E aí você vai trabalhar normalmente com semelhança de triângulos, né? Vai representar a construção de imagem, mas você, né, não vai estar discutindo o que é a luz. Já a ótica fisiológica é o estudo da visão e do olho humano, né? Também não vai ser abordado nesse curso de ótica. E ótica física, aí sim você vai discutir, né, qual a natureza da luz. Então aí você tem dois modelos, o modelo ondulatório, né, e o modelo corpuscular, que vai tratar, né, da luz como uma partícula, que é o fóton, né, que também não vai ser abordado agora nesse momento. Então a gente vai fazer ótica geométrica, basicamente geometria, né? Então, começando com os conceitos básicos, né, então você vai classificar as fontes de luz. Então você tem corpo luminoso, né, que é a fonte de luz primária, né, o exemplo normalmente que é dado é o Sol, mas é todo o corpo que está emitindo uma luz que ele mesmo produziu. E tem o corpo que é iluminado, que é a fonte de luz secundária, né? Então a luz que ele reflete para o meio, né, na verdade não foi ele que produziu, veio de um outro corpo que originou a luz, né, que deu origem. Tá? Então você tem essa classificação. Outra classificação também referente à fonte, né, a fonte luminosa, é que ela pode ser classificada como pontiforme quando é muito pequena e fonte extensa, né, quando as dimensões dela são consideráveis e você precisa levar isso em consideração para fazer a construção da representação, né, da sua imagem. Tá? Então, fonte de luz pontiforme, fonte de luz extensa. Tá? Os meios. Então, o meio ele pode ser classificado como opaco, né, quando a luz não se propaga por ele. Né? Então, a luz incide, né, e não passa pelo meio. Tá? Pode ser refletida, pode ser absorvida, mas não vai passar. Translúcido, quando a luz se propaga, mas percorrendo caminhos que não vão possibilitar a formação de imagem. Né? Então, o exemplo que é dado normalmente é o vidro que você tem, por exemplo, no banheiro. Né? Você não, num box você não vê normalmente o objeto que está do outro lado. Você vê simplesmente, né, que percebe que tem um corpo, vê a luz passar, mas você não consegue fazer formação de imagem. Né? E transparente quando ele acontece o fenômeno da refração por ele de modo organizado, que permite, né, a formação de imagem. Tá? Então você tem três classificações. Tá? Você vai ter o meio classificado como opaco, translúcido ou transparente. O raio de luz. O raio de luz ele representa a propagação da luz no meio. Então ele não é a luz, né? Ele é o caminho pelo qual a luz passou. Né? E aí vai poder ser classificado como retilíneo, né? Ou então uma linha curvilínea, depende de como está se propagando a luz nesse meio. Tá? Pincel de luz. Pincel de luz é uma associação de dois raios de luz. Tá? Então você tem aqui, por exemplo, uma fonte de luz, né? E aqui você tem, né, ela passando, né? Então se propagando em linha reta, formando aqui, você tem aqui um pincel, né? E aqui você tem os dois raios. Essas setas dão para você o sentido da propagação. Tá? E quando você tem uma associação de pincéis, né, então aí você vai ter um feixe de luz. Tá? Então, raio de luz, pincel e feixe. Tá? Que também vai mostrar para você, ou no caso do feixe, a propagação da luz num meio. Tá? Bem, classificando então os pincéis. Se você tem, né, os pincéis representando a propagação da luz e eles estão convergindo para um ponto, então isso vai ser classificado como pincel cônico convergente. Se você tem eles, né, representando aqui o sentido de propagação e eles estão aqui espalhando a luz,
né, partindo de um ponto, então isso vai ser um pincel cônico divergente. E eles ainda podem ser paralelos, então aqui vai ser chamado de pincel cilíndrico. Tá? Bem, primeiro princípio, né, da ótica geométrica que vai ser usado durante todo o curso. Nós vamos ver 3 princípios, e esses princípios vão, né, acompanhar a gente nas próximas 5 aulas. Tá? Então você tem aqui a luz, que parte do Sol, né, ela se propaga, né, em linha reta, né, vamos considerar isso, e isso permite então a formação de sombra. Né? Veja, ele passa aqui por esse obstáculo, né? E você não vai ter aqui essa região iluminada. Então você vai ter aqui uma região de sombra e aqui uma região de sombra projetada. Tá? Então, primeiro princípio, propagação retilínea. Segundo princípio, independência dos raios de luz. Quando a luz passa, né, por outra, vai haver interferência, mas os raios vão seguir o seu caminho como se o outro não existisse. Né? Então, esse raio, essa luz que está passando por aqui, passa por essa região que a outra está passando, mas segue o seu caminho normalmente. E você tem o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Se você tem aqui um raio de luz, né, que incide numa superfície e é refletida, se você inverter o sentido de propagação, né, você não muda o desenho, você só muda o sentido do raio. Né, o caminho percorrido é o mesmo. Tá? Então, esse é um outro princípio, é o terceiro e último princípio. Tá? Então, repetindo, né, propagação retilínea da luz, independência dos raios de luz e reversibilidade dos raios de luz. Tá? Bem, consequências da propagação retilínea da luz. Então, você tem aqui uma fonte de luz pontiforme, tem aqui um objeto, então aqui você vai ter uma região de sombra projetada. Aqui é chamada região de sombra. Né? Aqui é uma região de sombra própria. Né? Isso porque eu estou imaginando aqui uma fonte de luz pontiforme, bem pequenininha e distante. Né? Se você tiver uma fonte extensa, né, então você vai ter aqui uma região de sombra própria, né, penumbra própria, penumbra projetada, sombra projetada, região de sombra e região de penumbra em volta. Tá? Então veja, né, que a questão da extensão, né, ou não da fonte luminosa é importante para você discutir a questão de sombra, né, e a questão também de eclipse. Né? Então, o que vem a ser o eclipse? Tem 2 tipos de eclipses. Né? Você vai ter o eclipse do Sol e o eclipse da Lua. Tá? Então, vamos lá. O eclipse do Sol, o que acontece? Você está aqui na Terra, né? Aqui você tem o Sol e tem a Lua, né, no caminho. Esse desenho está feito completamente fora de escala. Tá? Então, o que acontece? O Sol está iluminando aqui a Lua, né, e você vai ter o princípio da propagação retilínea. Então, você vai ter aqui uma região de sombra que vai ser projetada na superfície da Terra. Então, quem está na região de sombra projetada, ele não enxerga o Sol. Tá? Então, aqui você tem um eclipse total do Sol. Quem está colocado, né, na posição de penumbra projetada, vai conseguir enxergar somente uma parte do Sol. Né? Então, veja que a existência de eclipse é consequência direta da propagação retilínea da luz. Né? E aqui você tem algumas fotos mostrando aí já um eclipse que ocorreram. Aqui eclipse parcial, né, e o eclipse total. E você pode ter até mesmo uma situação de anel, porque essa distância também é variável. Pode ser que você consiga ver, mesmo, né, estando aqui numa região, a Lua aqui colocada na frente do Sol, mas você consegue ver a borda do Sol. Tá? O eclipse da Lua. Bem, o eclipse da Lua é quando a Lua passa no cone, né, de sombra projetada da Terra. Então, se tem Sol, Terra, Lua está aqui. Então imagine que aqui é o polo norte da Terra, aqui é o polo norte do Sol, a Lua está girando aqui nesse plano. Né? Na verdade não é bem assim, você não tem que essa órbita da Lua estar exatamente no plano da órbita da Terra, mas vamos lá. Então a Lua vem vindo, entra na região de penumbra projetada da Terra, né? Então ela começa a ficar parcialmente iluminada, começa a escurecer, entra na região de sombra. Então nessa região de sombra ela não está sendo iluminada pelo Sol, contudo a temperatura dela é alta, né? Porque não tem atmosfera, recebe diretamente a luz solar, e então ela começa a esfriar e começa a emitir
né, radiação, principalmente na faixa do infravermelho. Então pode ser que você veja a Lua com uma coloração avermelhada, né? Aí ela aqui está saindo, né, do cone de sombra, entrando na região de penumbra, e depois ela passa a ser completamente iluminada, né? Ou você vai ter uma região completamente iluminada e uma região de sombra própria, né? Então, você tem aqui a explicação do eclipse da Lua, tá? Então veja, ó, aqui você tem uma foto, né? Uma sequência de fotos, tá? Aqui é aquela situação que você tem aqui, ela ficando um pouquinho vermelha. Ó. Outra consequência da propagação retilínea da luz é câmera escura. Então, hoje em dia, você tira uma foto com o celular, você normalmente não observa. Isso aqui é de uma época que a gente trabalhava normalmente com máquina fotográfica, né? Basicamente, o que você tinha? Você tinha aqui o seu sistema de lente, tinha aqui uma caixa, né? E aqui você tinha um filme fotográfico que ia ser sensibilizado pela luz. Então está o objeto, a luz, né, se propaga em linha reta, passa por esse furo, né? Não precisa ser uma lente que você tem aqui, você poderia colocar um papel fotográfico ou um papel celofane e você vai ter aqui uma imagem que vai ser invertida. Então essa região emite luz, né? Vai passar pelo furo, vai chegar aqui embaixo. Essa outra região também e vai ficar aqui em cima. Então uma imagem invertida, né? No celular também deve ter algo parecido. Você tem um sistema óptico aqui, né? Deve ter uma tela que é sensível à luz e você consegue, né, digitalizar essa informação, tá? Bem, veja, olha, você poderia fazer uma construção instrumental, colocar aqui, por exemplo, um papel celofane, tem lá o objeto, né, tem o furo, né, e você vai ter uma sombra, uma imagem aqui projetada que vai ser invertida em relação ao objeto, tá? Então, olha, o exercício que aparece dessa parte normalmente utiliza o que? Semelhança de triângulo. Então, por exemplo, uma caixa escura com orifício, você vai obter a imagem de um objeto que tem 1 metro de altura. A distância do objeto à caixa é de 2 metros e o comprimento da caixa de 20 centímetros. Qual será o tamanho da imagem obtida? Então, você faz o desenho, né? Então, aqui é 1 metro, quer saber essa altura, tem essa distância de 2 metros, aqui é 20 centímetros. Então, você vai falar que esse triângulo é semelhante a esse triângulo. Portanto, a altura da árvore, né, está para essa distância, assim como a altura da imagem está para o tamanho da sua caixa, tá? E aí você tira qual vai ser a altura da imagem, tá? Então, basicamente o que você usou, né, é semelhança de triângulo. E como eu falei para vocês no começo, né, a gente está trabalhando muito mais com geometria do que propriamente com, né, discutindo a natureza da luz. A gente não está discutindo, a gente está falando o quê? Que o raio de luz passou e o raio de luz não é luz, o raio de luz é o caminho que a luz percorre, né? Bem, fenômenos ópticos. Então você tem a reflexão, quando a luz incide numa superfície e é refletida. Reflexão regular, quando essa superfície ela é, né, bastante regular e permite a formação de imagem, tá? Nem sempre você vai ter uma superfície que seja boa para você ter a reflexão regular, né? Você tem o dispositivo que é utilizado para ter uma boa formação de imagem, vai ser o espelho, né? Mas, por exemplo, você está me vendo aqui e a luz que eu estou emitindo para a câmera não foi produzida por mim. Então, existe uma luz no ambiente que incide na minha superfície, né, da minha pele e é refletida, é difundida para todo o ambiente. Então, se você está enxergando, é porque tem luz saindo daqui e indo até a câmera, né? E deve estar obedecendo essa lei. O problema é que, como a superfície não é regular, você vai ter, né, ela sendo difusa pelo ambiente, tá? Então, primeira lei da reflexão. O raio de luz incidente, né, ele vai formar um ângulo com a normal, então aqui é normal a tangente à superfície, e quando ela é refletida, esse ângulo de reflexão ele é congruente ao ângulo de incidência. Então, primeira lei, o raio incidente, o raio refletido e a normal pertencem ao mesmo plano. E a segunda lei, né, o ângulo de incidência é congruente,
né, ao ângulo de reflexão. Tá? Reflexão difusa, como eu falava para vocês, a superfície não é regular, tem irregularidades, então essas duas leis vão se aplicar para cada ponto. Só que como a superfície não é regular, você tem um espalhamento da luz pelo ambiente. Tá? Refração da luz é quando ela passa para o outro meio. Então, por exemplo, você tem aqui ar, aqui você tem a lente, né, de um sistema, né, e ela passa através dele. Né? Então, como que você vai trabalhar? Você vai ter aqui o raio incidente, anormal ao ponto de incidência, né, a tangente do ponto que passa por aqui, e a luz passa para outro meio. Né? Então, aqui o raio refratado. Aqui você tem um ângulo de incidência, que é o ângulo de refração. Né? Bem, a lei que vai reger isso aqui, a primeira lei, vai ser que o raio incidente anormal e o raio refratado, os três pertencem ao mesmo plano. E para você determinar matematicamente qual é o valor do ângulo de refração, tendo o ângulo de incidência, a gente vai ter que definir outras propriedades do meio, né? Como por exemplo o que a gente chama de índice de refração, mas que vai ser objeto, né, de estudo nosso daqui a algumas aulas. Então, no momento, né, fica só que o raio incidente anormal e o raio refratado, os três pertencem ao mesmo plano. Tá? E a refração também pode ser difusa se a superfície não for regular. Né? Então você tem aqui uma ondulação na superfície, vem esse raio vai obedecer as leis que eu estava falando, mas ele vai seguir um caminho. Esse outro também, só que aí como a superfície vai ser não está, né, bem organizada, ela é irregular, então ele vai seguir um outro caminho. Tá? E assim por diante. Tá? As cores dos objetos. Né? Então, qual que é a ideia? A ideia básica é a seguinte. Então, por exemplo, aqui no ambiente você tem luz branca incidindo aqui sobre mim. Você está vendo aqui a minha camisa é azul. Então, qual que é a ideia? Incidiram todas as cores, e se você está enxergando o azul, é porque o azul foi refletido. E as outras? As outras foram absorvidas. Tá? O branco aí a situação é diferente. Incidiu todas as cores e todas foram refletidas. Aí você vai enxergar o branco. E o preto? O preto você percebe por contraste. Todas incidem, todas são absorvidas e você não tem luz indo até você. E aí você vai enxergar aquilo como preto. Tá? Então a ideia básica é a cor que você está enxergando, né, é a cor que está sendo refletida. As outras foram absorvidas. O branco, né, é uma luz policromática, formada por várias cores. Se você enxerga o branco, todas elas foram incidiram, todas foram refletidas, né, e você tem a sensação de branco. O preto, todas incidiram, todas foram absorvidas, e aí naquela região você vai ter, né, a sensação de estar vendo preto. Tá? Bem, o que nós vamos chamar de sistema óptico? É uma associação ou simplesmente um dispositivo, que pode ser o quê? Pode ser um espelho, pode ser uma lente, pode ser um prisma, né? Então pode ser um deles ou pode ser uma associação deles. Então isso forma um sistema óptico. Né? E, né, nos fenômenos ópticos que a gente vai ter, você vai ter a luz incidente, a luz que é refletida, a luz que é refratada, né, e a luz que foi absorvida. Então são os fenômenos que a gente está vendo aqui. Tá? Pontos conjugados. Tá? Então nós vamos chamar de ponto objeto, né, o vértice do pincel de luz que incide no sistema óptico. Então, veja, você tem que a luz, né, ao percorrer, né, ao se propagar, vai ser representado por um raio de luz. Tá? Esse raio de luz, quando associado, vai formar um pincel. Né? Então, o vértice desse pincel de luz que chega no sistema, né, é chamado de ponto objeto. E o vértice da luz que emerge do sistema, né, esse vai ser chamado de ponto imagem. Então veja, nós temos aqui a luz incidindo nesse sistema óptico. Isso aqui pode ser o quê? Pode ser um espelho, pode ser uma lente, pode ser um prisma. Então veja, ó, ele é o vértice da luz que está chegando, então ele vai ser chamado de ponto objeto. Quando ele for, né, um pincel cônico divergente, então isso vai ser um ponto objeto real. Então o real, né, é o que? Ele está dizendo que o pincel é um pincel divergente.
de luz incidente. Então, por isso que é um ponto objeto real. Se você tem, né, o pincel, né, que está convergindo e a luz está chegando no sistema, então isso vai ser chamado de ponto objeto virtual. Tá? E, né, tem a terceira forma de pincel. Então você tem o cônico convergente, o cônico divergente e tem o cilíndrico. Né? Então, se o pincel é um pincel cilíndrico, né, então aí bem, vértice é uma situação assim. Vamos imaginar que a fonte está infinitamente afastada, né? Aí você teria, né, o vértice dele. Então, o vértice do pincel cilíndrico está colocado lá no infinito, né? E vai ser chamado de ponto objeto impróprio. Tá? Bem, mas isso para a luz que chega no sistema óptico. Tá? Agora, para a luz que está emergindo, né, que está saindo do sistema, pode sair e convergir. Então, isso vai ser chamado um ponto imagem real. Pode sair e está divergindo. Então, isso aqui vai ser chamado, esse vértice, de ponto imagem virtual. E ainda pode sair, né, num pincel cilíndrico, e aí eles vão se encontrar lá no infinito, e isso aqui vai ser chamado de um ponto imagem impróprio. Tá? Então, resumindo, ponto objeto real, ponto objeto virtual, ponto objeto impróprio. Sempre é ponto objeto porque é vértice da luz que chega no sistema óptico. Da luz que está saindo, da luz que está emergindo, o vértice vai ser chamado de ponto imagem. E pode convergir e aí vai ser um ponto imagem real. Pode divergir e vai ser um ponto imagem virtual. Ou ainda pode ser um pincel cilíndrico, que vai se encontrar lá no infinito, e aí vai ser chamado de ponto imagem impróprio. Tá? Então, olha, vamos passar para o primeiro exercício que nós temos. Então, de novo, um exercício de câmera escura. Né? Então, aqui você tem um objeto com 3 metros, colocado a 5 metros da sua caixa, da sua câmera escura. Né? Essa câmera tem aqui uma dimensão de 6 centímetros. Eu quero saber qual é o tamanho da imagem. O que a gente faz? Semelhança de triângulo. Né? Então, a gente vai falar que esse triângulo é semelhante a esse outro. E aí você pode dizer que H, que é a altura da imagem, está para o tamanho da câmera, que é 6 centímetros, assim como o tamanho do objeto, que é 3 metros, está para, né, a distância que ele está colocado, 5 metros. Então, veja, metro daqui e metro aqui vai acabar se anulando, né, e você vai ter sua resposta em centímetro. Então, quando você faz essa continha, você vai achar aqui 3,6 centímetros. Tá? Segundo exercício. Muitas vezes, ao examinar uma vitrine, é possível observar não só os objetos que se encontram em exposição atrás do espelho, como também a imagem de si próprio formada pelo espelho. Né? A formação dessa imagem pode ser explicada por que princípio? Então veja, isso aí você pode estar num quarto, à noite você olha na sua janela, se estiver lá fechada com o vidro, né, você enxerga a região lá fora, mas também você se enxerga muitas vezes no vidro. O que acontece? É que a luz que você está emitindo vai ser parcialmente refletida pelo vidro. Uma parte passa, mas uma parte é refletida. Se, né, a outra região, né, externa não tem muita luz, não está muito iluminada, então pode ser que essa quantidade de luz que você está emitindo e chegando até o espelho sendo parcialmente refletida seja o suficiente para você poder enxergar. Então, né, a explicação é reflexão parcial da luz. Uma parte chega, né, passa, mas uma parte foi refletida. Por isso, reflexão parcial. Tá? Terceiro, em agosto de 1999, ocorreu o último eclipse solar total do século. Um estudante, então, imaginou uma forma de simular os eclipses. Pensou em usar um balão esférico, opaco, de 40 metros de diâmetro, que ocultaria o Sol, quando seguro por uma corda de altura de 200 metros. Faria as observações, protegendo devidamente a sua vista, quando o centro do Sol e o centro do balão estivessem verticalmente colocados sobre ele, num dia de céu claro. Considere as afirmações abaixo em relação aos possíveis resultados dessa proposta. Caso as observações fossem feitas, considerando a distância da Terra ao Sol, né, que é de 150 vezes 10 a sexta quilômetros, e que o Sol tem um diâmetro de 0,75
vezes 10 a sexta quilômetros, né? Então você teria o quê? Né? Qual que vai ser a situação aí? Você teria que, vamos analisar aqui, o balão vai ocultar todo o sol, o balão é pequeno demais e o céu ficaria escuro. Então vamos ver aí como que a gente faz isso. Bem, pessoal, continuando, né? Então veja, ó, eu fiz aqui alguns desenhos, né, tentando representar a situação. Então a primeira situação seria de que o tamanho do balão é suficiente e a altura, né, a distância que está da superfície é suficiente para você ter aqui uma região que vai ser sempre de penumbra, né, porque essa região está sendo iluminada, parcialmente iluminada. Então você não tem uma região de sombra, a região de sombra não chegou a ser projetada, né, na superfície da Terra. Uma outra situação é que ele está tão baixo que você vai ter aqui uma região de sombra projetada. Então, qual das duas? Tá? Ou ainda, né, o que a gente pode fazer é imaginar essa terceira situação, em que você vai ter exatamente um ponto de sombra projetada e calcular as distâncias envolvidas. Então, para isso, eu vou fazer aqui um desenho, né, em que eu tenho aqui o diâmetro do Sol, aqui o diâmetro do balão, aqui eu tenho a distância Terra-Sol e aqui eu tenho a altitude, né, do balão. Então veja, ele fala que essa distância é de 200 metros, mas quanto teria que ser? Então eu vou falar aqui, essa distância está para o diâmetro do balão, né, que é de 40 metros, assim como, né, a distância Terra-Sol está para o diâmetro do Sol. Então eu faço a proporção, né, e vou achar que essa altitude do balão teria que ser de 8.000 metros para formar um ponto. Como tenho somente 200 metros, então é essa a situação. Quer dizer, o balão ele ocultaria todo o sol, porque o estudante está colocado aqui embaixo, e ele não viria nenhuma parte do sol. Porém, né, o resto do céu continua, né, iluminado. Então, a resposta correta, né, o balão ocultaria todo o sol, e aí ele não veria nenhuma parte, tá? O resto aqui tá errado, tá bom? Então, vamos continuar. Quarto. Então, olha, em uma situação ilustrada na figura 1, uma lâmpada e um observador têm entre si uma lâmina de vidro colorida. Em uma outra situação, né, representada aqui na figura 2, ambos, a lâmpada e o observador, encontram-se à frente de uma lâmina de prata colorida, lisa e opaca. Mesmo sendo a lâmpada emissora de luz branca, em ambas situações o observador enxerga as lâminas como sendo da cor verde. Então veja, ó, tem um vidro, né? Tá passando aqui o verde, então o que acontece? O vidro transmite o verde, permite a passagem do verde, absorve as outras. Então serve como se fosse um filtro. E aqui, né, ela emite todas as cores, todas são absorvidas e somente o verde vai ser refletido. Então veja, ó, o vidro transmite a cor verde, absorvendo todas as outras, e o plástico reflete a luz verde, absorvendo as outras. Tá bom? Bem, tem mais exercícios para vocês, né, no material impresso. Bom estudo, e essa parte é importante porque, basicamente, como vocês perceberam, a gente está vendo os princípios da ótica, né, e combinando o vocabulário. Dê uma estudadinha e até o próximo encontro.